Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rosiane e hoje nós teremos aula de língua portuguesa. Na aula passada, nós aprendemos sobre a definição, estrutura e função social da fábula, certo? Nós aprendemos também sobre os principais autores e as principais fábulas, ou seja, as que mais conhecemos, né? Na aula de hoje, nós daremos continuidade aos estudos desse gênero com o nosso Exercitando. Hoje a gente vai fazer uma atividade. Primeiramente, nós vamos retomar a leitura da fábula, que já foi lida na aula anterior, mas aí nós vamos ler novamente, certo? Olha só, a fábula é intitulada O Leão e o Rato. Acompanhem comigo a leitura. Um leão adormecido no seu covil foi acordado por um rato que andou por cima da cara dele. O leão não gostou disso e o agarrou com a pata. Quando estava prestes a matá-lo, o rato implorou: "Por favor, deixe-me ir. Se me libertar, prometo que vou retribuir-te pela tua bondade." O leão achou essa ideia muito engraçada e começou a dar risada, porque nunca imaginou como uma criatura tão insignificante seria capaz de fazer algo por ele. Mas o leão deixou ir. Um dia, o leão caiu em uma armadilha e ficou preso na rede que os caçadores haviam colocado. O rato ouviu os rugidos do leão e o reconheceu. Foi correndo até o local e começou a roer as cordas da rede. Em pouco tempo, o rato conseguiu libertar o leão e disse: "Você se lembra daquela risada quando prometi que te retribuiria o favor? Mas como pode ver, até mesmo um pequeno rato pode ajudar um leão." Moral: uma boa ação ganha outra. Fábula de Esopo. E agora eu trouxe para vocês algumas perguntinhas sobre esse texto. Eu vou ler as perguntas e vou dar um tempinho para vocês pensarem em relação à resposta, certo? Vamos lá. Na primeira questão nós temos assim: qual é o título do texto? Onde que a gente localiza o título no texto? O título do texto. O título do texto é esse primeiro elemento aqui, olha só. O leão e o rato, né? Então, o título do texto é O Leão e o Rato. Muito bem. Vamos para a nossa perguntinha número 2, para a segunda pergunta. Olha só. Quem são os personagens principais do texto? O que vocês acham? Quem são os personagens principais do texto? Eu acho que aqui a gente nem precisa pensar muito, né? A gente acabou de ler a história e a gente viu que os personagens principais são o leão e o rato. Muito bem. Vamos para a nossa perguntinha número 3 sobre o nosso texto. Onde a história aconteceu? Onde que a gente pode localizar essa informação? Olha só, se a gente vier aqui no texto, logo no começo diz assim: um leão adormecido no seu covil foi acordado por um rato, né? Então, está ali no covil do leão. Muito bem. A resposta é no covil do leão, certo? Vamos para a nossa próxima pergunta. Qual foi a promessa que o rato fez ao leão caso o soltasse? O que foi que o rato prometeu para o leão caso o leão o soltasse? Onde é que a gente pode localizar essa informação no texto? Voltando aqui para o texto, olha só. Quando estava prestes a matá-lo, a matar quem? O rato, certo? O rato implorou: "Por favor, deixe-me ir. Se me libertar,
prometo que vou retribuir-te pela tua bondade. Então, qual foi a promessa? Retribuir, certo? Qual será a nossa resposta? O rato prometeu retribuir o favor ao leão. Muito bem. Próxima pergunta. O que diz a nossa próxima pergunta? Qual a reação do leão ao ouvir a promessa do rato? O que foi que o leão achou dessa promessa? Qual foi a reação que ele teve? Onde que a gente pode localizar essa informação aqui no texto? Vamos lá? Olha só. O leão achou essa ideia muito engraçada. De que ideia está se referindo? A ideia da promessa do rato, de que ele ia retribuir a bondade, certo? Então, vamos lá ver qual é a resposta. Achou a ideia muito engraçada e começou a dar risadas. Muito bem. Vamos para a nossa próxima perguntinha do estudo do nosso texto. Você acha que o leão acreditou na promessa do rato? O que você acha? Será que o leão acreditou que o rato poderia ajudá-lo em algum momento, alguma vez? Por que será? Vamos ver. Não. Por que o leão não acreditou que o rato poderia ajudá-lo? Olha só. Porque a reação do leão foi de quem duvidou que o rato seria capaz de salvá-lo em algum momento da sua vida, certo? Você concorda com essa resposta? Vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. Todas as ações da história se passam no mesmo dia? Explique. Será que em todos os momentos da história tudo acontece em um dia só? O que você acha? Vamos analisar aqui no texto, olha só. Aqui fala que um leão adormecido no seu covil foi acordado por um rato que andou por cima da cara dele, certo? Depois vem essa parte aqui, ó. Um dia, o leão caiu em uma armadilha e ficou preso na rede que os caçadores haviam colocado. Será que essa situação aconteceu no mesmo dia que essa situação? O que você acha? Vamos ver aqui o que tem na nossa resposta. Aqui diz o seguinte. Não, na primeira parte o leão estava dormindo em seu covil e na segunda parte da história se inicia com um dia, indicando que já se passaram alguns dias, certo? Vamos para a nossa próxima pergunta do estudo do nosso texto. Qual é a moral da história? Onde que a gente pode localizar a moral da história? Logo no final, olha só, está bem aqui. Moral, uma boa ação ganha outra, certo? Então, essa é a moral da história. Uma boa ação ganha a outra, certinho? Próxima pergunta. Qual o significado da moral da história? Olha só, o que significa essa moral? O que significa esse ensinamento? Devemos sempre ajudar o próximo, pois um dia seremos nós quem precisaremos de ajuda. Você concorda com essa moral? Você concorda com esse ensinamento? O que você acha? Eu concordo. Às vezes a gente ajuda uma pessoa, pode ser que aquela pessoa não retribua, mas lá na frente a gente pode encontrar outra pessoa que possa nos ajudar, porque a gente sempre está precisando de alguém, não é verdade? Então, olha só, vamos para a nossa segunda atividade, onde nós temos aqui algumas cenas da história, cenas dessa fábula, o Rato e o Leão. Aqui nós temos, ó, na primeira cena, o leão já na rede. E o ratinho está fazendo o quê? Ele está roendo a rede, certo? Nessa segunda cena, nós temos aqui o leão olhando para o ratinho, com a cara de bravo, percebem? E o ratinho está o quê?
com medo, né? Olha só, ele de cabecinha baixa, com medo. Aqui ele deve estar pedindo alguma coisa para o leão. Nessa outra cena, nós temos aqui o leão sorrindo e o ratinho indo embora, né? E nessa outra cena, nós temos o leão dormindo e o ratinho se aproximando do leão. Dessas cenas, qual é a primeira coisa que acontece? O que acontece primeiro na história? Nós vimos lá na história que primeiro o ratinho se aproxima do leão adormecido, não é verdade? Então, essa aqui é a nossa primeira cena, a cena número 1, certo? Depois disso, depois que o ratinho se aproxima do leão adormecido, o que acontece? Logo depois o ratinho vai embora? Será que logo depois ele vai roer a rede do leão? Ou logo depois ele implora para o leão deixar ele ir embora? O que vocês acham? Muito bem, logo depois ele implora para o leão deixá-lo ir embora. Então essa aqui é a nossa segunda cena, certinho? Depois dessa cena, o que acontece? O ratinho vai roer a rede em que o leão foi preso ou o leão deixa o ratinho ir embora? O que vocês acham? Muito bem. A terceira cena é essa, em que o leão deixa o ratinho ir embora, né? E aqui nós lembramos que o ratinho fez uma promessa, né? O que o ratinho prometeu? Prometeu em ajudar o leão em algum outro momento que ele precisasse, né? E isso aconteceu. O leão acabou precisando do ratinho, porque ele foi preso numa rede e aí ele rugiu. E de longe o ratinho reconheceu o rugido dele, né? E aí o que ele fez? Ele foi lá ajudar o leão. Ele roeu toda a rede e libertou o leão. Então essa aqui é a nossa última cena, a cena número 4, certinho? Certo? Deu para entender direitinho o que aconteceu na história? Muito bem. Essa nossa aula de hoje vai ficando por aqui. E para essas e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, crianças!